Olá, vamos continuar nossas oficinas de brinquedos, jogos e brincadeiras, né? Vamos falar um pouquinho sobre as características dos jogos na educação infantil, né? Então, vamos começar a falar sobre algumas brincadeiras tradicionais ali infantis, né? Então, muitas brincadeiras também estão ligadas ao folclore, né? Que incorpora também uma mentalidade popular, expressando-se também pela oralidade considerado também como parte cultural popular. Essa modalidade de brincadeira guarda uma produção muitas vezes espiritual de um povo e de um certo também período histórico, né? Então, a cultura não oficial, desenvolvida especialmente de modo oral, não fica cristalizada, está sempre em transformação, né? Incorporando criações muitas vezes anônimas de gerações que vão se sucedendo, né? E vem até os dias atuais, né? E por ser um elemento folclórico, a brincadeira tradicional infantil, ela assume algumas características, né? Por exemplo, o anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, conservação e mudança de universalidade, né? Então, por exemplo, não se conhece a origem, por exemplo, da brincadeira amarelinha, né? Não se sabe aonde que aconteceu, quem inventou, como, quando ela foi criada, né? Então, é uma coisa anônima, não se sabe, né? Então, por exemplo, a amarelinha, a brincadeira de peão, né? Parlendas, das fórmulas de seleção. Então, os criadores dessas brincadeiras, eles são anônimos, não se sabe, né? Sabe-se apenas que provém de práticas que foram abandonadas pelos adultos, né? De fragmentos de romances, poesias, mitos, alguns rituais até religiosos, né? Então, a tradição das brincadeiras, elas sentam-se no fato de que povos distintos e antigos, como os da Grécia ou do Oriente, brincaram de amarelinha, empinar papagaio, jogar pedrinhas, e até hoje as crianças o fazem da mesma forma, né? Então, tais brincadeiras foram transmitidas de geração em geração através de conhecimento, né, que permanece na memória infantil, né? Muitas das brincadeiras, elas preservam sua estrutura inicial e outras vão se modificando conforme o tempo vai passando, né? E recebe novos conteúdos, novas regras, novos jeitos de se brincar, né? Tais brincadeiras, elas têm força, né? Então, ela tem um poder de expressão oral, corporal, né? Imaginário, né? E é a manifestação livre e espontânea de uma cultura, né? Da cultura popular, né? Então, a brincadeira tradicional, ela tem a função de perpetuar a cultura infantil, né? Desenvolver formas de convivência social e permitir o prazer de brincar, por pertencer à categoria de experiências transmitidas espontaneamente, conforme motivações internas da criança. A brincadeira tradicional infantil garante também a presença do lúdico, né? E da sua situação imaginária, né? Que está sempre caminhando junto ali nas brincadeiras infantis, né? E também tem as brincadeiras também, que são as brincadeiras de faz de conta, né? É também conhecida como brincadeira simbólica, representação de papéis, sociodramática, que deixa mais evidente a presença da situação imaginária da criança, né? Então, ela apresenta em torno de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos da criança, ela já começa a ter uma apresentação, uma representação simbólica, né? Que é quando ela começa a alterar o significado dos objetos, do evento, né? De expressar seus sonhos, fantasias, assumir papéis no contexto social, né? Fazer de conta, né? Então, isso é permitir, né? O imaginário da criança como a expressão de regras, né, que materializam no temas das brincadeiras. Também é importante também se registrar que o conteúdo imaginário provém de experiências adquiridas pelas próprias crianças, né, do contexto em que ela vive ali, né. As ideias, as ações que são adquiridas provêm do mundo social, do que está em torno, né, dela. Então, é o que acontece na família, né? É, do que acontece muitas vezes na escola, né? Das ideias que são discutidas na sala de aula, de materiais e também com seus pares, né? Então, o conteúdo das representações simbólicas, ela recebe geralmente uma grande influência do currículo e do professor, né? O conteúdo que é veiculado durante a brincadeira infantil, bem como os
temas das brincadeiras, e seus materiais, os recursos, né, e as oportunidades de interações sociais, né, tem muito a ver com o tempo que está disponível para que aquela criança ela possa brincar, mas que também não ultrapasse aquele currículo escolar, porque a escola ela tem um currículo também a ser seguido pelos professores, né? Então, a inclusão ali dos jogos infantis e as brincadeiras nas propostas pedagógicas remete para uma necessidade de estudo nos tempos atuais. A importância dessa modalidade de brincadeira justifica-se pela aquisição do símbolo e alterando o significado dos objetos, das situações e criando novos significados que se desenvolvem na função simbólica, né? Que é o elemento que garante a racionalidade do ser humano, né? O brincar de faz de conta para a criança está aprendendo a criar símbolos, né? Também tem as brincadeiras de construção, né? Que são os jogos de construção, que são considerados de grande importância também, pois ele enriquece a experiência sensorial, estimula a criatividade e também desenvolve as habilidades da criança, né? Froebel, o criador dos jogos de construção, oportunizou a muitos fabricantes a duplicação de seus tijolinhos para a alegria da criançada, né? E pode ser construído cidades, bairros, e isso estimula também a imaginação infantil na construção, né? Blocos de construção. É muito legal, né? Então, a criança ela vai construindo, vai transformando, vai destruindo, e a criança expressa seu imaginário, seus problemas, e permite alguns diagnósticos de dificuldades de adaptação, bem como de educadores, o estímulo da imaginação infantil, o desenvolvimento afetivo e intelectual, e dessa forma, quando se está construindo, a criança está expressando as suas representações mentais, além de também estar manipulando objetos que podem virar outro objeto, né? Então, o jogo de construção tem uma relação com o faz de conta, porque a criança ela está manipulando livremente os tijolinhos de construção, os blocos, ela pode construir casa, móveis, cenários para suas brincadeiras simbólicas, né? Então, as construções se transformam em temas de brincadeira e depois elas vão evoluindo, mais complexas, né? Conforme o desenvolvimento da criança, né? E para compreender também a relevância das construções, dos blocos de construção, é necessário também considerar a fala e a ação da criança, que revela algumas relações, né? Que também são importantes de se considerar, né? Nas questões de representatividade das brincadeiras, né? Como que elas adquirem os temas que elas estão trabalhando, né? Do mundo real, é do que acontece realmente em casa, né? Que ela assiste na TV, que alguém viu, que alguém contou. Então, a brincadeira vem das interações da criança com o mundo, né? E é muito legal também a criança, quando ela começa a trabalhar a imaginação, né? Com os blocos de construção também, ela se vê, como que eu vou dizer assim, ela quando constrói uma coisa que foi ela ali que imaginou, né? Então, ela se sente muito feliz em ter conseguido fazer aquela obra de arte, de ter conseguido chegar ao final, né? E o que ela pôde realizar, né? Aonde que a imaginação dela a levou, né? Então, a imaginação da criança é muito legal descobrir qual é o mundo interno daquela criança. O que que ela estava imaginando quando criou aquela peça? Por que que ela escolheu aquela peça para trabalhar, né? Então, isso é muito interessante também, prestar atenção, observar como que a criança está aprendendo, como que ela brinca, né? Quais são as influências que ela está tendo naquela hora ali que ela está jogando, que ela está brincando, que ela está montando, né? Então, a gente tem que perceber que o lúdico, que a brincadeira é uma necessidade da personalidade também, de corpo e mente da criança, né? E são atividades essenciais na dinâmica humana, né?
e ela se caracteriza pela espontaneidade, pelas emoções, pelas expressões, né? É tudo aquilo que leva um indivíduo a se divertir, a se alegrar, passar o tempo. Até nós que somos adultos, né? Que a gente esquece de brincar, mas a brincadeira nos traz diversão, nos traz felicidade, né? Além de também representar o processo de aprendizagem, né? Uma nova descoberta do ser, né? A espontaneidade do primordial de uma existência saudável, né? Infelizmente, nas nossas escolas hoje, o ensino fundamental e o médio, ele não tem mais aquelas brincadeiras, né? Fica um pouco esquecido. Eles trabalham educação física, eles trabalham outras coisas, né? Mas as brincadeiras a gente não esquece, né? A gente sempre lembra lá dos nossos tempos, do que é que a gente brincava, como que a gente era naquela época, né? Então a gente começa muitas vezes a comparar, né? Como que a criança brinca hoje e como que a gente brincava antes, né? E como será que ela vai brincar amanhã, né? Qual vai ser o futuro? Como vai ser o amanhã? Também é interessante, coisa para se pensar, né? Então, fazer uma atividade lúdica pode ser qualquer movimento que tem objetivo de se divertir, né? De divertir o praticante, né? Por ser a principal obrigação, a ocupação da criança, brincar, né? Então, a criança tem que se preocupar em brincar. Então, ela se caracteriza pela maneira a qual se insere no contexto social, desenvolve as capacidades da criança, a imaginação, criatividade, sociabilidade, além de ser uma forma promissora de compreender e dominar o mundo, pois é através das brincadeiras que a criança percebe o mundo à sua volta, né? Santos, ele diz que reconhecer a relação da criança com o seu mundo cultural, a princípio, é constituída de movimento, atividades lúdicas, criatividade, fantasia. E por isso, qualquer atividade realizada com crianças pequenas, os jogos deveriam estar presentes também, né? Então, as atividades lúdicas, brincadeiras relevantes, correspondem ao impulso natural da criança, que satisfaz as suas necessidades interiores e trata-se de um valor intrínseco, né? Que acompanha todo o ser humano durante toda a sua história, né? Vargas, ele ressalta que a atividade lúdica é um berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Estas não são apenas uma forma de desafogo, mas também é um entretenimento para gastar a energia das crianças com meios que contribuam a enriquecer um desenvolvimento intelectual. Também, como todas as atividades que a gente realiza, né? Ela sempre tem as classificações, né? Tem as passivas, as ativas e as mistas, né? Então, vamos falar um pouquinho da ativa, né? Então, a ativa é quando o indivíduo ou o grupo participa ativamente de uma atividade, como exemplo, jogar futebol. A passiva é quando o indivíduo ou o grupo apenas assiste à atividade, né? Que também é um tipo de participar. E a mista, que é quando um indivíduo do grupo assistiu e também participou, né, da atividade, por exemplo, um torneio de futebol, uma equipe joga, outra equipe espera, outra equipe jogar e depois retorna ao jogo, né? Tem também as atividades físicas, que também são jogos aí atléticos, exercícios ginásticos, esportes, que já não são mais para crianças, né? Elas já estão um outro nível, né? Tem também as intelectuais, né? Que é ler o livro, é cinema, atividade artística, né? Que é pintura, escultura e música. Isso daí a gente trabalha também na educação infantil. A criança, ela gosta muito de brincar, fazer a pintura, fazer a escultura de massinha, de dançar, né? De cantar, né? Atividades também de passatempo, que já são para os maiorzinhos também, que são jogos de xadrez, dominó, dama. Atividades sociais, né? Que são festas populares, né? E atividades ao ar livre também, que é participar de trilhas e outras atividades, né? Vamos falar um pouquinho da recreação. O que será que é a recreação? A recreação, ela significa o mesmo que recreio. Ela significa divertimento, entretenimento. E deriva do vocabulário recreare, né? Que o sentido é de reproduzir, restabelecer, recuperar. E pode-se dizer também que é uma forma de se passar o tempo, né? Uma forma de distração. É um relaxamento mental
e físico, né? Então, bora lá recrear, né? É o melhor que tem para a gente desafogar o dia a dia de preocupações através de uma recreação, né? Que eu acho que também as crianças também gostam de fazer uma recreação e os adultos também, né? É muito interessante. Pena que os adultos hoje, nos dias atuais, só trabalham e esquecem um pouco que também pode recrear junto com as crianças, né? Participar das brincadeiras junto com os filhos, né? É muito importante para a criança, né? Então, a recreação, ela pode também ser passiva e ativa, como vimos ali nas atividades lúdicas, né? Porque quando a gente assiste a brincadeira, a gente também é uma forma de praticar a recreação, né? Então, em qualquer forma, é uma atividade que a gente está ali prestando atenção, tá participando, né? Então, é um elemento atuante e nunca se apresenta sobre um aspecto só físico, né? A recreação também, ela é psíquica, ela é social, né? E ela age em conjunto, né? Então, por exemplo, quando uma criança ela vai à praia, ela vai brincar, ela vai lá para brincar, né? Então, é uma atividade também recreativa, né? Onde a criança vai trabalhar o físico, o mental, né? E o social, né? Então, dentro desse contexto, podemos dizer que as características e objetivos da recreação são indispensáveis para todas as faixas etárias, não só para as crianças, né? Não só para a educação infantil, não só para a escola, né? Então, é muito simples que a gente possa definir as brincadeiras e os brinquedos, pois nada mais é do que um brinquedo é o que se brinca, a brincadeira também é o que se brinca, né? Então, todos os tipos de brincar têm um suporte, né? Tem sempre alguma coisa que é estimulante, né? Um material estimulante, onde flui o imaginário infantil, né? Que é a verdadeira função da brincadeira, né? Então, os brinquedos também eles podem ser definidos com relação à brincadeira como uma representação, né? De uma realidade, onde coloca a criança na presença de um mundo imaginário, né? E o objetivo da criança é substituir os objetos reais e imaginar aquele objeto com uma outra coisa que ela queira, né? Então, a criança ela vai explorar e experimentar o aprender, né? Que é o que ela gosta. E lá dentro da escola, o professor ele vai direcionar aquela brincadeira e ele também vai deixar que a criança brinque livre, porque também é muito importante o brincar livre, né? Então, dentro dessas brincadeiras, dos brinquedos, né? São aspectos antigos até, né? Há cerca de muitos anos atrás, lá, há cerca de 6.500 anos atrás, os japoneses já fabricavam bolas utilizando fibras de bambu. E na China, a matéria-prima era a crina de cavalo, onde eles fabricavam a bola. Olha que legal, né? E os gregos preferiam confeccionar produto com tiras de couro, né? Penas de aves e até bexiga de boi para fazer uma bola. Olha que legal. Enfim, né? Um brinquedo é um incremento da brincadeira e deve ser comprado, fabricado, né? De acordo com a idade da criança e a capacidade que ela adquiriu, né? As brincadeiras são aquelas atividades da criança para brincar sozinho ou em grupo, né? E por esse tipo, as brincadeiras elas procuram compreender o mundo e as ações humanas no quais estão ali inseridos diariamente, né? As brincadeiras elas possuem regras que são definidas e respeitadas, né? E também tem as características de imaginação, imitação e também a regra, né? A brincadeira é criar, desenvolver a imaginação, né? Confiar, autocontrolar, cooperar, aperfeiçoar o corpo e a mente, levar estabilidade emocional e sem contar no auxílio do desenvolvimento também de linguagem para a criança, né? Também na concentração e também na atenção, né? Então, é por meio da brincadeira que a criança, ela amadurece, realiza seus sonhos, extravasa seus medos, imita os pais, né? E o mundo adulto, testa os seus limites e capacidades e sempre tem um brinquedo ou outro instrumento de ação e também de educação, né? Então, para Almeida, a criança com a brincadeira chega à fase intuitiva,
através de exercícios psicomotores, do símbolo, que transforma aquele símbolo numa realidade em função das múltiplas necessidades do seu próprio eu. E as brincadeiras passam a ter serenidade em um sentido funcional e utilitário. Também, contudo, as brincadeiras de correr, pular, estimulam também a coordenação motora fina, as atividades, por exemplo, de rasgar papéis, pintar, rabiscar, entre outras brincadeiras, também ajudam no trabalho dos movimentos da coordenação motora, necessária para o processo de incorporação para a alfabetização. Olha só como que a brincadeira é importante no desenvolvimento da criança. Muito, muito, muito. Em algumas escolas, já vi pais e mães dizer assim: ah, e meu filho naquela escola, ele não aprende nada, porque toda vez que eu chego lá, ele está brincando. Ele não está fazendo nada, ele está brincando. E isso é uma concepção errônea, que os pais que não compreendem o que é o brincar para a criança, né? O brincar para a criança é tão importante quanto o trabalhar para o adulto. A criança, quando ela brinca, ela está fazendo algo para si, ela está se desenvolvendo. Então, quando o pai e uma mãe acham que o seu filho está apenas brincando naquela escola, porque toda vez que chega lá ele está brincando, e ele não está aprendendo nada, não é uma concepção verdadeira. A criança, ela aprende sim muito através da brincadeira, né? Então, assim, a criança, ela aprende mais e mais depressa, pois quanto mais estimulada, mais ela terá vontade de descobrir novas situações, né? Por exemplo, a parte da linguagem, da própria escrita, né? Então, há muito que ser explorado nas brincadeiras, né? Então, assim, ó, a brincadeira é tão importante quanto ao ato de estudar. Ajuda a esquecer os momentos difíceis. Quando brincamos, conseguimos, sem muito esforço, encontrar respostas a muitas indagações. Podemos sanar dificuldades de aprendizagem, bem como interagir com nossos semelhantes. Brincar, além de muitas importâncias, desenvolve os músculos, a mente, a sociabilidade, a coordenação motora e, além de tudo, deixa a criança feliz, né? Maluf, 2003. Então, dentro da concepção de Maluf, a criança, ela tem que brincar. Brincar é tão importante quanto estudar, quanto trabalhar. A criança, ela tem que brincar, né? Então, as brincadeiras que são ali experimentadas pelas crianças, né? Muitas vezes elas não são percebidas pelos pais, né? Que é uma representação da evolução, do desenvolvimento cognitivo daquela criança, né? Então, a brincadeira, ela pode ser observada também como comportamento de um bebê, né? A brincadeira de eles chutam os seus pés, né? Enquanto estão tomando banho, pelo simples prazer de ver a água espirrar, né? Então, essa é uma brincadeira que os pais às vezes brigam com a criança, que eles fazem isso na banheira, mas que na verdade ele está se sentindo estimulado, né, naquele momento. Aquilo é uma brincadeira para aquele bebê, né? Então, como percebemos, Deus de bebê, a criança sente necessidade de brincar, né? Então, a brincadeira faz parte do ser humano, né? E coloca-se no estado criativo. Entretanto, as brincadeiras que estimulam a criatividade só pode florescer num ambiente onde a criança perceba liberdade, flexibilidade, né? De poder buscar o prazer na brincadeira, né? Então, existem muitos brinquedos educacionais, educativos, né? Que são inseridos na vida da criança, né? Mas desde os 12 meses ali, um aninho, os bebês eles já usam objetos para fazer brincadeira, né? De uma maneira muito parecida com que os adultos os usam para o sério, né? Então a criança ela usa para a brincadeira, né? Então quando as crianças ela pegam colheres na boca e batem como martelos, né? Eles começam a tratar uma coisa como se fosse outra. Então eles mexem enquanto o pai e a mãe mexem o seu café com uma varinha
e penteiam o cabelo com a boneca, né? Então a criança imagina essas coisas, né? Então a brincadeira deles é totalmente é como se fosse ele tá brincando assim num tanque de areia e eles imaginarem um brinquedo como se o brinquedo fosse outra coisa. Então eles vão lá, pegam um brinquedo, eles passam na cabecinha, faz de conta que é um pé. Então, os dois pequenininhos ali, 1 ano e meio, já começam a fazer essas representações simbólicas com outros objetos, né? Então é muito interessante. Quando a mãe fala, ah, meu filho tá se sujando, tá jogando areia na cabeça. Na verdade, ele está usando o pensamento simbólico, né? Então é muito importante